Então vamos falar sobre oratória. Eu sou Alexandre Fortes, eu faço trabalho, de oratória, palestras, treinamentos, também sou coach executivo desde 2007. Ou seja, eu estou num mercado profissionalmente atuando há 14 anos e tem muitos truques, muitos detalhes que eu observo que muitas pessoas não conseguem perceber. Então você pode ser um diretor, um gerente, ou pode ser um profissional que às vezes tem que fazer uma reunião com a sua equipe, mas percebe que não consegue transmitir a sua mensagem. Você não consegue ser persuasivo, ou então você não consegue chamar a atenção, prender a atenção. E exatamente por isso eu resolvi criar um e-book, né? E esse e-book tem um título de Oratória de Alto Impacto. Por que de alto impacto? Porque a ideia é ajudá-lo a perceber que tem alguns detalhes, que tem algumas artimanhas. Quando eu digo artimanhas, obviamente no bom sentido, que se você utilizar, você vai conseguir atingir resultados incríveis no que diz respeito a comunicação. Infelizmente, a maioria das pessoas que eu conheço, elas têm aquele probleminha com a timidez. Outras pessoas muitas vezes não têm como organizar o que precisam falar, então as pessoas que são dispersivas, pessoas que são desorganizadas, pessoas que muitas vezes não têm uma capacidade de emitir a sua voz de uma maneira clara. Então, tudo isso são pequenos problemas que eu observo e que as pessoas, de certa forma, convivem com isso, né? Então, por que falar bem? Óbvio, falar bem, falar em público é um dos medos mais evidentes que existe. Se eu não me engano, né, o falar em público está entre os três principais medos, junto com o medo da morte, certo? Que nós temos. Então, eu conheço pessoas que dizem assim: eu prefiro a morte se tiver que subir num palco e falar em público. Agora, imagine se essa pessoa precisa, dentro do seu ambiente profissional, ou até mesmo num ambiente social, familiar. Imagina um aniversário que você queira levantar e que você queira dar uma mensagem para uma pessoa amada, para uma pessoa querida, né? Para a família toda, e você fica naquela, eu não vou, né? Eu já passei por isso. Eu sei o que é a gente ficar ali, o coração começa a acelerar, a mão sua, seca a boca. Sabe por quê? Porque efetivamente você não sabe algumas metodologias. E eu tive a felicidade de aprender essas metodologias ao longo dos últimos 20 ou 30 anos. Muito jovem, né? Eu já era muito desafiado pela minha família a declamar, né? Recitar poesias, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama declamação, né? No restante do Brasil a gente vai ouvir recitar poesias. Então, eu tive assim alguma certa facilidade, mas eu também tive dificuldades quando eu entrei no mundo corporativo e comecei a tentar falar nas reuniões ou então em algum evento um pouco mais encorpado, onde tinha mais pessoas, e eu percebia que, poxa, eu não tinha organizado também a mensagem que eu queria dar, eu fui um pouco prolixo, eu não consegui ser claro. Então, tudo isso me fez buscar, ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, efetivamente, nos últimos de 25 anos para cá, eu estou hoje com 51 anos, desde os 25 anos eu tenho como que naturalmente a rotina de falar em público. Né? Desde que eu assumi minha gerência aos 26 anos, eu sempre fiz isso. E depois que eu fundei a minha empresa, em 2007, o meu trabalho é efetivamente falar em público, falar para pessoas que estão ali para escutar a minha mensagem. Né? Então, agora aqui tem algumas coisas importantes. Por exemplo, qual é o primeiro ponto que eu gosto de dizer para as pessoas que estão afim de falar em público? Qual é a primeira dica, certo? Para você que tem vontade de falar em público? Planejamento. Tudo aquilo que você for falar, por exemplo, em meia hora, você precisa ter planejado. E aí vem a parte mais legal. Porque muitas vezes, quando eu sou contratado, e agora, nesse mês, eu vou fazer 2 grandes eventos, 2 convenções, que são palestras de 1 hora, 2 horas no máximo.
e eu fico, às vezes, quase que um dia inteiro. Eu pego meu cafezinho, agora até pouquinho eu estava tomando um café. Eu pego meu café, ou então pego um chimarrão, e vou fazer todo o meu planejamento da mensagem que eu vou transmitir durante meia hora. E às vezes esse planejamento leva um dia, às vezes até 2 dias. Claro que eu não fico, né, 2 dias em cima daquela apresentação, mas eu fico sempre muito atento. Eu faço um briefing, por exemplo, com as pessoas. Em um desses eventos que eu vou fazer, eu já conversei com a gerente, já conversei com o diretor, então eu sei exatamente qual é o contexto, o que as pessoas lá estão passando, qual é, né, a curiosidade do público, porque o público lá, ele vai ser o meu cliente. Eu preciso atender uma expectativa. Eu preciso saber quais são as dores deles, quais são as ambições, né, quais são as expectativas. Porque aí, quando eu for falar, se eu tiver planejado, na hora que eu subir no palco, vai ser muito simples, porque está tudo pronto, está tudo cuidadosamente organizado e planejado. Então, a primeira dica que eu quero deixar para você é planeje, né? Dedique tempo antes de fazer qualquer fala. Ah, mas Alexandre, tem o aniversário do meu avô semana que vem, 80 anos do meu, né, querido avô, e eu não sei o que falar. Então, se é semana que vem o aniversário do seu avô, pega aí uma canetinha, pega papel e coloca no papel alguns tópicos e começa a organizar qual é a sua linha de raciocínio da mensagem que você quer dar, por exemplo, na festa de aniversário do seu avô. Que é a mesma coisa que você pode fazer na reunião da sua empresa, né, no evento com a sua equipe, ou numa palestra que você venha a dar, até mesmo profissionalmente, tá certo? Outro ponto é que quando você tiver um planejamento bem legal, você vai chegar tranquilo para falar. E quando você chegar tranquilo para falar, existe uma probabilidade grande de você estar tranquilo. E estar tranquilo pressupõe que você vai estar respirando normalmente. O que tem a ver respiração com a tua fala? Tudo. Você imagine que agora eu estou aqui falando, imagine que eu tivesse muito nervoso, ansioso, sem saber exatamente o que eu ia fazer. A probabilidade é que esta ansiedade, tudo isso, se convertesse numa boca seca, numa dificuldade de respirar. Ansiedade, certo? Não sei o que vai dar isso. Nossa, o que vão pensar? Nossa, estou com medo. A partir desse momento, terminou o espetáculo e começou o horror, o terror no palco. Então, saber respirar, cuidar da respiração é um outro truque fundamental. Ah, Alexandre, como eu faço isso? Bem, já dei algumas dicas aqui de você estar preparado. Né? No e-book, né, que eu comentei com você, que se você quiser, você vai encontrar ele aqui no link, você tem um detalhamento. É um e-book aí com 50 e poucas páginas, onde eu explico esses tópicos que eu vou falar aqui. Né? Depois, a gente fala aqui sobre a importância da voz. E a voz tem aquela coisa, eu toco violão, eu canto, e a minha voz não é lá essas coisas para cantar, a minha voz não é uma voz que ecoa, não é uma voz forte para música. Porém, para palestra, você precisa ter mais preocupação com a entonação. Uma coisa é você dizer assim, bom dia. A outra coisa é você dizer, bom dia, certo? E exercitar, certo? Essas inflexões vai fazer toda a mágica. Você ter capacidade de respirar corretamente, ter capacidade de soltar naturalmente a sua voz, deixando que a emoção também dê um brilho especial na sua voz, vai fazer toda a diferença na sua apresentação. Pior coisa que tem é aquele palestrante que é monótono, né? Que não tem uma inflexão vocal. É aquele cara que diz: bom dia, hoje vamos conversar a respeito, né? Então você tende a dormir quando eu estiver escutando esse cara. Como é que você faz isso? De novo, tem muitas técnicas simples de aplicar. Se você quer saber um pouquinho mais, de novo, clica ali e você vai ter
né? As dicas. E a próxima dica que eu tenho aqui para você é como que você olha para a plateia. Aqui entra uma coisa muito, muito importante, porque eu já observei, né, inclusive já vi professores, né, eu fiz muitos cursos de oratória, que diziam assim, olha para uma pessoa na plateia e faz a tua plateia olhando para aquela pessoa. Aí eu confesso que parece um pouco estranho, né? Então, a minha dica, depois de mais de 14 anos atuando profissionalmente, e além desses 14 anos, pelo menos 10 anos, né, fazendo palestras, conversas, reuniões em muitos ambientes, é converse com a plateia e não para a plateia. E existe uma diferença. Uma coisa é a gente ir falar para a plateia e praticamente a gente imaginar que tenha, poxa, planejei minha palestra, sei exatamente o que eu preciso falar. E começar a falar, porque está planejado. E aí a plateia não está conseguindo conectar com você. A plateia, muitas vezes, ela está ali assistindo, mas você não criou o que a gente chama de rapport, sintonia fina. Você não trouxe a plateia para um nível de emoção que seria ideal. E você não se dá conta disso, porque você não está falando com. Então, uma das coisas que eu comento, e aqui tem um spoiler do que você vai encontrar nesse livro, né, nesse e-book, se você estiver falando com a plateia, é muito provável que em determinado momento você observe que você trouxe lá uma fala, né? Por exemplo, eu às vezes eu estou começando uma palestra e eu falo alguma coisa de uma maneira um pouco irônica, um pouco divertida, engraçada, e eu percebo que a plateia permanece séria. Opa, tem alguma coisa, não estou conectando. Você percebeu? Porque eu estou observando. Então, aqui vai uma das dicas que você vai encontrar nesse e-book. Mais importante do que prestar atenção em você, quando você estiver fazendo uma palestra ou um treinamento, é você estar observando o feedback instantâneo, imediato. Que feedback é esse? Como que está o olhar das pessoas? Como é que está a expressão facial? Como é que está a posição sentado? Como é que estão as mãozinhas deles? Estão relaxados? Estão, né? Estão sorrindo quando você provoca um sorriso, né? Ou algo engraçado? Eles estão demonstrando através das sobrancelhas, movimentos de sobrancelhas, através dos olhares que dão para você, quando você traz uma mensagem, por exemplo, inovadora, ou quando você traz uma mensagem que você tem a intenção de chocar, né, de deixar as pessoas espertas e tudo mais. Isso tudo, se você estiver prestando atenção neles. Essa é uma das dicas talvez mais importantes, né? E aí entra a expressividade. A expressividade vai depender muito do seu jeito de ser. Eu sou um cara que, se você estiver conversando comigo, por exemplo, numa mesa, né, almoçando, jantando, tomando um café, um chopp, eu não sou um cara muito expressivo, sou um cara mais tranquilo. Porém, quando eu estou fazendo o meu trabalho de, de treinador, ou então, principalmente, quando eu vou fazer uma palestra em um evento, né, que tem que ser alguma coisa que seja um pouco mais impactante, eu já ouvi pessoas me dizerem assim, nossa, Alexandre, você faz caras e bocas e uns gestos, né? Se você olhar nas redes sociais, eu publiquei algumas fotos assim que eu mesmo acho engraçado, onde eu estou fazendo um movimento, parece quase uma dança, quase uma luta de artes marciais. Por quê? Porque esse é um momento em que você tem que colocar todos os teus elementos de comunicação, verbais e não verbais, a serviço da tua mensagem. E é esse outro ponto que, se você der uma olhada nesse e-book, você verá que tem alguns truques que, em vez de você, por exemplo, fazer uma palestra e passar uma mensagem verbal, que é aquela coisa, eu vou falar o que tem que ser falado, é você falar com a entonação correta, muitas vezes cuidando até mesmo do tom, certo? Tom da voz. Quer ver uma coisa? Bom dia, olha só, estou chegando. Esse é um tom. Agora, bom dia, olha só, estou chegando. Mudou tudo, tá certo? Agora imagina isso tudo utilizando as suas mãos, utilizando a sua expressão facial, utilizando os seus movimentos corporais, sua postura.
Isto potencializa, exponencializa a sua mensagem, certo? Ah, Alexandre, eu gostaria de saber mais sobre isso. Legal, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você. Quer descobrir? Dá uma olhadinha no link que tem aqui na descrição ou no primeiro comentário e você vai encontrar o e-book. É um e-book que eu tive um carinho de, né, fazer todo esse resumo para você. E aí entra uma coisa importante, né? Aqui talvez o principal truque. Como estabelecer rapport? Rapport quer dizer sintonia fina, certo? Com a plateia. Rapport, quando a gente está com uma pessoa conversando um a um, é mais simples, né? Você observa aquela pessoa, você faz o que a gente chama de prestar atenção, espelhar alguns comportamentos, algumas palavras, algumas crenças, algumas coisas, e a partir dali você tem uma sintonia fina, que a gente chama de rapport. E com a plateia, que pode ter 10 pessoas, 300, 1.000 pessoas. Eu já fiz algumas palestras para 1.000 pessoas e consigo estabelecer rapport com essa galera. Então, por isso, você tem que estar sempre falando com a plateia, observando toda a plateia, né? Fazendo uma transição de conexão visual e percebendo, né, o ritmo que você provoca, se esse ritmo vem de volta. Por exemplo, se eu estiver falando com uma plateia muito alta, em algum momento eu pergunto para a plateia, né, quem está comigo, ergue a mão. Puf! 10% da plateia ergue a mão. Sabe o que acontece? Pô, o pessoal não está conectado comigo. O problema é meu. Eu que estou fazendo a palestra, eu tenho que me conectar e fazer com que eles estejam me acompanhando. Você percebeu? Então, são truques como esse que eu vou contar, né? Que você vai poder dar uma olhadinha aqui nesse e-book. E aí, depois que você faz, né? Você bota em prática essas dicas que eu sugeri agora aqui para você, vem a parte que eu gosto muito, que é como que você pode fazer a programação, por exemplo, de uma palestra ou de um treinamento. Eu, por exemplo, sou muito contratado para esses dois tipos de palestra ou de produtos, né? Uma coisa é uma palestra de 1 hora, outra coisa é um treinamento, por exemplo, de 8, 16 horas ou 24 horas. Perfeito. Eu preciso ter programação. Aí entra aquele planejamento que a gente falou anteriormente. Quando você vai falar, por exemplo, uma palestra, você precisa dar uma mensagem, início, meio e fim, né? Você tem que imaginar que se você fosse fazer uma redação, sabe aquela redação que a gente faz para vestibular? Uma palestra é mais ou menos uma redação. Tu tem que iniciar, né, provocando a plateia a entrar num contexto, a acompanhar o teu raciocínio. Depois você precisa desenvolver esse raciocínio, né, com 1, 2, 3, 4 tópicos. E a partir desse momento você tem que encerrar se certificando que a plateia realmente entendeu tudo e fazendo o que a gente chama de grande finale, para que, ok, né, o quadro todo está apresentado e muito obrigado. E você mede muito isso, muitas vezes, quando as pessoas, quando encerram uma palestra curta, que as pessoas vibram, elas aplaudem, dizem, nossa, que legal, certo? Agora, um treinamento, que muitas vezes pode durar um dia inteiro, tem uma abordagem diferente, porque você não vem ali e causa um grande impacto. Este início, meio e fim, ele tem uma trajetória, ele tem uma jornada bem maior. Então, no e-book eu explico detalhadamente como que você faz para planejar numa fala, que poderia ser numa palestra, que você precisa causar um impacto em 20 minutos, 1 hora. E eu também mostro como você planeja. Inclusive, eu tenho um modelo ali de como você pode montar uma tabelinha para que você efetivamente possa programar um evento de 8 horas. Poxa, como assim um evento de 8 horas? Imagina que amanhã você foi convocado aí na sua empresa a dar um treinamento sobre determinada área ou assunto e tem um dia inteiro para ficar, né, falando para as pessoas a respeito deste conteúdo. Então você precisa ter um planejamento. Né? O que eu faço na primeira hora, no primeiro minuto, como que eu desenrolo, como que eu administro o tempo e conteúdo andando junto. Como que eu administro tempo e conteúdo e observo ao mesmo tempo se as pessoas que estão como alunos estão acompanhando, né? Então, tudo isto é fundamental. É simples para a gente que faz isso há muito tempo, mas para quem está começando, quem nunca fez, é o verdadeiro terror.
Eu tenho certeza disso. Porque já vi muita gente começar uma palestra, começar um treinamento e sem se dar conta, quando menos espera, aquele treinamento que deveria durar o dia inteiro, terminar às 5 horas, 6 horas da tarde, quando é 3 horas da tarde, termina o conteúdo. E aí? Né? Aí vem aquela desculpa esfarrapada de professor incompetente, tá certo? É o que eu vejo. É aquele cara que diz assim, eu vou liberar vocês mais cedo, porque a turma andou. Não, cara, tinha uma programação de desenvolvimento, poderia ter aproveitado aquelas horas. Talvez, né, utilizado mais uma interação com perguntas e respostas, com um diálogo, uma apresentação dialogada. O que é isso, Alexandre? O que é apresentação dialogada? Você vai entender um pouquinho se você der uma olhada aqui no e-book. Como é que eu faço para, por exemplo, criar um momento em que eu crio grupos de cumbuca, por exemplo, e eu provoco as pessoas a debaterem entre si e depois trazerem isso para todo o grande grupo? Opa, isso é o que o pessoal chama de dinâmica? Parecido com isso. Você vai entender um pouquinho se você der uma olhadinha nesse e-book aqui. Né? Então, para isso tudo também tem um outro ponto, né? Estou olhando aqui o índice do e-book, que você vai, por exemplo, precisar entender quem é a plateia. Né? Eu jamais vou para uma empresa, eu vou para um evento sem entender para quem eu vou falar. E é praticamente impossível eu fazer a mesma apresentação em 2 lugares, porque eu sempre estou customizando, sempre entendendo o público, para quem eu vou falar. Quando eu entendo para quem eu vou falar, eu vou lá e customizo, desenho toda a minha apresentação voltada para a necessidade desse público, para a expectativa desse público. E é por isso que eu estou no mercado há praticamente 15 anos. Ah, Alexandre, mas você trabalha há 15 anos, você não é o Roberto Chiniachik? Não, é outra abordagem. Se você está querendo ser um Roberto Chiniachik, meu amigo, bota na cabeça. É uma longa trajetória. Porque o Roberto fez uma trajetória linda de palestrante nacional, escreveu livros muito legais na época dele. Agora, o que eu ensino aqui? É como você pode começar os primeiros passos em direção a desenvolver um trabalho, desenvolver uma atividade que pode ser nem trabalho, que pode ser, inclusive, né, uma palestra, uma conversa, um treinamento que você vai dar para a sua equipe, por exemplo, sem cobrar nada, mas que você vai fazer um trabalho bem feito, bem organizado. Legal? Então, como eu tinha dito antes, né, além de eu fazer o raporte, conhecer a plateia, eu tenho que ter todo um planejamento, né, desde a introdução, o desenvolvimento e o fechamento. O fechamento, na minha opinião, é a mágica de grandes palestrantes. Você pode pegar um evento, treinamento ou palestra, né, desenvolver todo ele, mas se no finalzinho você não conseguir criar um grande finale, a probabilidade é que vai ser mais um evento. Agora, se você fizer um grande evento, né, 8 horas, 16 horas, 2 dias, e no finalzinho você conseguir, né, virar aquela chave para que as pessoas se deem conta da transformação que elas tiveram com você, das emoções que elas vivenciaram, da experiência que elas tiveram, tudo isso precisa ser feito lá no finalzinho. E quando você faz isso, você vira a chave. E aí virou um grande evento, porque teve um grande finale. Tá legal? Então, esse é um ponto que eu também comento aqui, certo? No e-book. Aqui na página 43, por exemplo, tem como causar uma primeira boa impressão. Poxa, mas estava falando lá do grande finale. Agora imagine como que você vai chegar no final de uma palestra se você não começou. Então também aqui tem algumas dicas de como fazer para começar. Como fazer para criar assim, o primeiro contato. Né? Eu já tive experiência que uma vez eu fui contratado para fazer um evento. Esse evento, se eu não me engano, foi na empresa Sicredi. E aí eu cheguei 1 hora antes do evento, sentei num banco, numa cadeira, e fiquei esperando o meu horário. E as pessoas começaram a chegar por ali, e tal, e tal, e tal. E até o momento que o gerente lá da empresa me chamou e apresentou, olha, esse é o Alexandre, ele veio fazer uma palestra, blá, blá, blá. Ok. E aí quando eu subi no palco, eu comecei, né? E eu fiz a minha palestra. Quando terminou, veio um dos gerentes e disse assim, nossa, Alexandre, que surpresa. Porque quando eu cheguei aqui, você estava esperando, você estava ali quietinho, parecia que estava tão encolhido. Era inverno, provavelmente eu estava ali, né, com frio e tal. E eu imaginei, esse cara que vai falar para nós, ele nem, né, nem fala. E eu brinquei com eles, pois é, cara, eu só falo quando
estão me pagando, né? Se eu estou sentado no banco, eu não estou ganhando nada. Claro, foi uma brincadeira. Mas eu não sou um cara assim comunicativo. Se você me conhecer, por exemplo, na rua, no ambiente social, tomando um café, eu não sou o cara que mais fala na mesa. Agora, pode ter certeza que quando você me provoca e me contrata e me leva para um palco, eu dou o recado que estava contratado. E eu começo já criando um grande impacto. Por quê? Porque é esse talvez o grande segredo que muitos palestrantes nunca contam, porque muitas vezes isso acaba sendo natural para eles. Se você começou bem, meu amigo, a coisa flui. Mas talvez você vai ter muita dificuldade para conseguir causar uma primeira boa impressão se você não conseguiu causar logo no início, né? E aí, depois que você causou essa boa impressão, você tem que pensar como que se faz para prender a atenção das pessoas durante a palestra, ou durante o dia, ou durante os 2 dias. Já aconteceu comigo de eu fazer treinamentos de 2, de 3 dias com equipes de gestores, de pessoas extremamente dinâmicas, que não estão acostumadas a ficar dentro de uma sala de aula, e quando encerra o dia, as pessoas me dizerem assim, nossa, Alexandre, o dia passou que eu nem notei. E eu olho para ele e digo, ah, que legal. E eu sei o que eu fiz para fazer com que ele não notasse o dia passando. Sabe por quê? Porque é pura técnica, é método, passo a passo. Então, também aqui, na página 45, eu falo sobre isso. Então, se você quer conhecer um pouquinho disso, dá uma olhadinha no e-book, você vai ver que é muito legal. E eu encerro aqui sobre objetividade e a conclusão. A conclusão eu já falei, mas a objetividade numa comunicação é essencial. A pior coisa que tem, inclusive aqui no YouTube eu vejo, que tem muitos youtubers, muitos colegas aqui, que para eles te darem uma mensagem de 5 minutos, eles fazem um vídeo de 1 hora, certo? Na verdade, durante 55 minutos é enrolação, pede para curtir, pede para isso, para aquilo. Aliás, eu poderia pedir para você, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa esse sinal positivo aqui embaixo, porque é uma forma do YouTube entender que esse vídeo fez sentido para você, que não é enrolação, que tem muito conteúdo, e é uma forma de você, mesmo sem fazer um pagamento, me dar uma contrapartida, porque eu trabalho aqui no YouTube praticamente sem remuneração, né? Meus vídeos não são monetizados para você ter uma melhor experiência, e efetivamente, se você dá o joinha ou compartilha esse vídeo, pega o link desse vídeo e manda para as pessoas da sua equipe para que esse vídeo seja mais visto. Esse é o principal pagamento e eu fico muito grato a você. Tá legal? Então, quando eu falo de objetividade na comunicação, que foi o que eu deixei de ser agora, nesses últimos segundos, né? Objetividade tem a ver com você dar o recado que foi combinado para dar. Então, tome cuidado ao fazer uma palestra sobre o tema central, sobre os blocos de temas que fazem parte do suporte, ou seja, que dão uma sustentação para o seu tema central, e se mantenha fixado nesse tema central. Quando você entrega de maneira objetiva a mensagem, a experiência, tudo aquilo que as pessoas estão esperando, quando você conhece o seu público, a sua plateia, o seu trabalho começa a ser de altíssimo nível. E é por isso que gera alto impacto. Alexandre, eu gostaria de conhecer mais sobre esse negócio. Eu quero falar melhor em público. Então, meu amigo, para começar, eu tenho uma dica para você. Aqui embaixo tem um link onde você pode conhecer o meu e-book, que é Oratória de Alto Impacto. Ele está numa condição super especial. Se você quiser aproveitar essa condição, basta você clicar no link, você vai ver que tem todas as apresentações. Isso que eu falei tem em algum momento ali o sumário, que mostra todos esses conteúdos que você vai encontrar lá no e-book. E efetivamente você pode simplesmente clicar, comprar, fazer o seu pagamento. Ao fazer o seu pagamento, você vai receber por e-mail as orientações para baixar esse e-book em PDF. Você pode baixar esse e-book em PDF e a partir dali você tem um dos conteúdos mais direto ao ponto, práticos para que você possa, né, aprender um pouquinho mais sobre esta arte de falar em público, esta arte da oratória. Tá legal? Muito obrigado. Meu nome é Alexandre Fortes, eu trabalho como coach executivo, como palestrante, treinador desde 2007, e esse vídeo aqui é um presente para que você que está, às vezes, aqui na internet, procurando conhecimento, procurando conteúdo, possa aproveitar esse momento e aprender muito sobre esse tema fantástico. Muito obrigado, não esquece de curtir, de acompanhar o canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo e talvez, né,
era uma boa você compartilhar com seus amigos, porque quanto mais gente perceber, souber que tem essa possibilidade de aprender a falar melhor em público, melhor serão as relações interpessoais. Obrigado, até mais.